mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é José, um escravo no Egito. De fato, José estava numa situação muito difícil. O problema todo não era simplesmente o sofrimento de estar indo para uma terra estrangeira, mas a rejeição dos seus irmãos. Na cabeça de José, ele não conseguia entender isto. Ele os amava. E agora os irmãos tentaram matá-lo. E aí, por uma misericórdia de Deus, eles decidiram vendê-lo. Ele não estava morto e agora estava indo para uma terra estranha. Ao chegar no Egito, os mercadores venderam José para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. E agora então, o Potifar começou a notar algo diferente em José. É interessante que Gênesis capítulo 39 conta todo esse relato que eu estou falando para você. Como José conseguiu todo esse êxito no Egito, todo esse sucesso no Egito. Nada é por acaso, meus amigos, ouvintes, amigos internautas, nada é por acaso e nem também no estalar de dedos. Não é assim que funciona. José tinha um conhecimento de Deus, ele tinha convivência com Deus e ele, desde menino, escolheu servir ao Senhor nosso Deus. Que maravilha, não é? O detalhe é esse em nossa vida. Nós precisamos saber escolher, amigos. A quem você quer servir? Ao Senhor? Você precisa pagar o preço. José pagou o preço. Quantas ameaças de seus irmãos ao contar as maldades que eles faziam. E agora estava numa terra estranha, agora servindo como escravo na casa de Potifar. Mas o Senhor estava com ele. Ele pagou todo o preço. Ele renunciou aos seus desejos carnais. E agora estava apegado a Deus. E tão apegado que Deus começou a abençoar Potifar, a sua casa. E em tudo Potifar foi abençoado. E Potifar percebeu isso. Se você ler o capítulo 39, você vai ver que Potifar era muito inteligente. E ele viu que Deus estava, o Deus de José, o estava abençoando. Que coisa tremenda, não é? Ele viu a olhos nus. Mas qual era o segredo de José? Deus procurou por José e o achou. Deus procura você, amigo ouvinte. Deus procura você, amigo internauta, e procura a mim. Ele vai nos achar? Ele achou José. José se sentia bem na presença de Deus. O tinha como sócio. E mais, era um mordomo fiel. Pagava o preço para estar bem perante Deus. E Deus não falhou, ou prosperou em tudo. Imaginem, só para vocês terem uma ideia, José era formoso, era belo, tinha boa aparência. E agora Potifar coloca ele como responsável por toda a casa. E um certo dia, a mulher de Potifar, que já estava de olho nele, começou a cobiçá-lo e convidá-lo: por favor, deita comigo, esteja comigo. E José respondeu para ela: olha, o seu esposo me colocou responsável por tudo nesta casa. Ele não sabe nada. Nesta casa eu sou o maior que ele. E em tudo sou responsável. E ele deixou em minhas mãos tudo, menos você, que é a esposa dele. E agora vem o segredo de José, senhores. Por favor, preste atenção. José não disse assim: como poderia eu pecar contra o meu Senhor? Contra Potifar, que foi tão bom comigo? José não estava falando daquele momento.
José estava falando das vezes que ele se livrou das mãos dos seus irmãos. Quando garoto, ele teve vitórias que Deus tinha dado para ele. E agora então ele disse para ela: como poderia eu pecar contra o meu Deus? Eu fico imaginando como seria a vida de José. Eu quero conhecê-lo lá no céu. Quero conversar com José. Imaginem o prazer que ele tinha de estar diante de Deus. José orava a Deus, confiava em Deus. Esta mulher chegou no momento que ela disse, José chegou para trabalhar, não tinha ninguém na casa, somente a mulher. Agora imaginem a mulher de Potifar. Deveria ser formosa, linda, perfeita quase. E ela chegou e disse: deita comigo. Agarrou José. E José disse: não, não posso. E deixou a túnica dele e fugiu. E aquela mulher começou a gritar: socorro, socorro, olha, o meu senhor trouxe este hebreu para estar entre nós, para me violentar. Olha aqui a túnica dele. E quando Potifar, ela ficou sentada e deixou a túnica ali do lado. E Potifar, ao chegar, ela disse: olha o que você fez. Este hebreu entrou aqui à minha casa para se aproveitar de mim, para me violentar. E Potifar, provavelmente Potifar sabia quem era a mulher, que ela não era fácil, que ela já tinha outras situações e ele ignorava. E agora, para limpar um pouquinho a sua barra, mandou prender José na prisão onde ia todos os funcionários do rei quando erravam com ele. E agora José é preso injustamente. José poderia falar assim: mas Senhor, eu tenho sido tão fiel a Ti, nós temos sido amigos, o Senhor me livrou de tantas, por que o Senhor deixou fazer isso? A Bíblia não relata nada disso. Mas a Bíblia relata que lá na prisão, José fazia tudo. Limpava a prisão, provavelmente as latrinas ele limpava também. O carcereiro, como Potifar, começou a notar que José era diferente de todos. E agora o carcereiro chama José e diz: você vai ficar responsável por todos na prisão. E deu as chaves nas mãos de José. Como pode? Mas José refletia a imagem de Deus. Eu devo refletir a imagem de Deus. Você, amigo ouvinte, você, amigo internauta, precisa refletir a imagem de Deus em suas ações, em sua forma de negociar, comercializar. As pessoas, ao você dar a sua palavra, tem que valorizar mais do que um papel assinado. José cuidou de tudo. A Bíblia não relata em nenhum momento que José esteve, quem sabe, ao limpar as latrinas, fala: Senhor, olha o que eu estou fazendo, eu sou filho de Jacó, aquele que o Senhor fez aliança com ele. A Bíblia não relata nada disso, amigos. É interessante notar que José, ele não sabia o que ia acontecer. Ao ser preso, José não disse assim: pode me prender, pode fazer o que você quiser, não estou nem aí, Deus está comigo. José não era presunçoso, José era humilde. Se Deus o livrasse da prisão, estava tudo bem. Se não o livrasse, estava tudo bem. Ele o adoraria, como assim os hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mais tarde fariam. Quando José foi posto no comando dos prisioneiros, conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam perturbados por sonhos que não conseguiam entender, conforme Gênesis 40, 1-8. José interpretou os sonhos como previsões de que aconteceria com eles no futuro. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado. Já o sonho do padeiro significava que ele morreria. Provavelmente o padeiro deve ter ficado revoltado, né? Mas assim José foi leal a Deus ao relatar e interpretar os sonhos dos dois.
Bom tempo passou e aconteceu exatamente como José havia interpretado os sonhos. O padeiro morreu e o copeiro, ele foi liberto e voltou a trabalhar diante de Faraó. Agora Faraó teve 2 sonhos. Chamou todos os seus intérpretes e nada acontecia. Ninguém podia interpretar os sonhos. Mas de repente, passou mais um tempo, o copeiro lembrou-se de José. E agora ele relata para o Faraó como José interpretou os sonhos deles lá na prisão ainda. E que aconteceu exatamente como José havia falado. O rei imediatamente falou: olha, tragam José à presença. Lá, tomou banho, fez barba e agora estava diante de Faraó. Talvez José poderia dizer: Senhor, por gentileza, espere um pouquinho. Chamasse o copeiro do lado e falasse: você é um traíra, rapaz. Você se esqueceu de mim. Eu estava sabendo lá na prisão que esse Faraó teve os sonhos e você não se lembrou de mim. Só agora? José não fez nada disso. José simplesmente atendeu o pedido, tomou o banho, fez a barba e estava diante de Faraó. É interessante notar que existe um texto da Bíblia que diz: espere no Senhor. José esperou no Senhor, não esperou o copeiro, não esperou o padeiro, mesmo porque o padeiro não poderia fazer nada por ele, mas do copeiro ele também não esperou. Ele esperou no Senhor. José tinha uma intimidade com Deus, José tinha amizade com Deus, José não se preocupava o que iria acontecer com ele. O que ele tinha certeza é que ele estava com Deus. José considerou o fato de ter sido vendido para o Egito como a maior calamidade que lhe poderia haver vindo. Viu, porém, a necessidade de confiar em Deus como nunca o fizera quando protegido pelo amor de seu pai. José levou Deus consigo para o Egito, e isso se tornou patente pela sua atitude animosa em meio à aflição. Como a arca de Deus levou descanso e prosperidade a Israel, assim esse jovem amante de Deus e a ele temente levou bênção ao Egito. Isso se manifestou de maneira tão assinalada que Potifar, em cuja casa ele servia, atribuiu todas as bênçãos que recebia ao escravo que tinha comprado e fez dele um filho, em vez de um servo ou de escravo. O propósito de Deus é que aqueles que amam e honram o seu nome também sejam honrados e que a glória dada a Deus por seu intermédio seja refletida sobre eles mesmos. Os irmãos de José se orgulharam de estar tomando um rumo certo para evitar o cumprimento dos sonhos estranhos de José. Mas o Senhor controlou os eventos e fez com que a atitude cruel dos irmãos de José trouxesse o cumprimento dos sonhos que eles estavam se esforçando para frustrar. Quando José foi tentado a desviar do caminho da retidão, transgredir a lei de Deus e mostrar-se infiel a seu Senhor, firmemente resistiu em sua resposta à esposa de seu Senhor. Deu prova da edificante poder do temor a Deus. Ele não seria persuadido a se desviar do caminho da justiça e ignorar a lei de Deus por nenhum estímulo ou mesmo uma ameaça. Aqui está um exemplo para todas as gerações que venham a existir na Terra. Embora as pessoas estejam expostas a tentações, devem sempre compreender que há uma defesa à sua disposição e que será culpa sua se não forem preservadas. Deus será um auxílio presente e seu espírito uma proteção. Embora cercados das mais severas tentações, há uma fonte de força a qual podem recorrer para resistir a elas. Como foi violento o ataque à moral de José, veio de alguém de influência e bastante hábil para desviá-lo. Mesmo assim, sua resistência foi imediata e firme.
José sofreu devido à sua virtude e integridade, pois a pessoa que pretendia pervertê-lo vingou-se da integridade que não tinha conseguido destruir. Por sua influência causou a prisão dele, acusando-o de um grave erro. José sofreu porque não abriu mão de sua integridade, tinha colocado sua reputação e seu interesse nas mãos de Deus. Embora ele fosse submetido à aflição por algum tempo, a fim de ser preparado para uma posição importante, Deus manteve a salvo aquela reputação denegrida por uma acusação perversa e, posteriormente, quando considerou oportuno, fez com que ela brilhasse. Mesmo na prisão, Deus preparou o caminho para a sua exaltação. A virtude a seu tempo obterá a própria recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, o qual o levou a ser fiel e justo para com seu Senhor e leal a Deus. Você encontra isso na História da Redenção, páginas 73 e 74. Amigos, é o que eu disse. Na realidade, José não estava testemunhando ali no Egito algo que era novo para ele. Ele simplesmente estava testemunhando de algo que já estava no seu alicerce, na sua educação, no que o seu pai ensinou a ele, o que a sua mãe lhe ensinou. José estava agora afiado com Deus. Você precisa entender o que é isto. Se você tem um comércio, esteja afiado com Deus, ponha Ele como sócio, seja dizimista, seja uma pessoa que dê oferta generosa. Deus está com você. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos dá uma segunda chance. Perdoe os nossos pecados, ajude-nos para que possamos orar a Ti e saber esperar pela resposta. Que possamos ter ânimo para ler a Bíblia, a Tua Palavra, Pai. Para que possamos entregar nossas vidas a Ti e no momento certo possamos testemunhar de Ti. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar este vídeo para seus amigos, companheiros de trabalho e também de estudos. Compartilhe em suas redes sociais. Quer ouvir uma rádio que fala de Deus todo o tempo, 24 horas por dia? Vá aqui na descrição e clique no link da Rádio Web Gospel Milênio. Você pode ouvi-la em qualquer parte do Brasil e do mundo. É pela internet. Você busca a vitória, busca o Deus da vitória. Leia o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Fala a história de uma mulher que buscou a Deus e o encontrou e obteve vitória e sucesso em sua vida. Vá aqui na descrição, está o contato do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Vale a pena, adquira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.